Sabe aquela sensação agridoce de sair de um jogo sem saber direito o que pensar? Acho que o torcedor do Cruzeiro tá exatamente assim. Porque, de um lado, foi um domínio, um volume de jogo absurdo, mas aí você olha pro placar e tá lá, derrota de 1-0 pro Democrata, justo na véspera de um clássico. É o paradoxo perfeito do futebol, né? E pra gente tentar entender essa doideira toda, a gente mergulhou num material bem completo. Pegamos as análises do jogo do GE, uma apuração bem importante da ESPN sobre o elenco e, claro, as notícias do departamento médico. E o nosso papo aqui é justamente esse. E além do placar? Foi só um acidente, um dia ruim, ou essa derrota acende um alerta assim mais sério pro time? Exato. E acho que o ponto de partida tem que ser a anomalia do jogo. Porque os números, eles simplesmente não batem com o resultado. Não batem mesmo. O Cruzeiro finalizou 33 vezes. 33. E teve 19 escanteios. Eu vou repetir. 19 escanteios. Como é que um time assum sai de campo sem fazer um gol sequer? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E acho que a resposta está numa palavra que o próprio Tite usou na coletiva: efetividade. O mais curioso, olhando as análises, é que o problema não foi a criação. Ah, não foi mesmo. A bola chegava. Chegava o tempo todo. As triangulações, principalmente com os meninos no primeiro tempo, funcionaram, sabe? A questão era o último toque, a decisão final. Então era tipo uma ansiedade, uma pressa para resolver a jogada que acabava atrapalhando. Exatamente. Uma afobação, chutava quando podia passar, tentava o mais difícil quando o simples resolveria. E o Democrata, né, fez o oposto. Teve uma chance, e guardou. Foi uma aula de como transformar uma única oportunidade em vitória. Bombardeio todo, que não deu em nada. A defesa, que não trabalhou o jogo inteiro. Teve um único vacilo, o GE descreveu como um apagão. E que apagão? Foi o que custou o jogo. Se você rever o lance, é uma sequência de decisões ruins em segundos. Começa com o João Marcelo, que em vez de dar um chutão pra longe, ele cabeceia a bola pra trás, pra dentro da confusão. Pra dentro da própria área. É. Aí o Fagner parece que, sei lá, ele perde o tempo da bola, ele hesita, e nesse segundo de hesitação, o espaço pro Brian finalizar aparece. E aí? Já era. É aquele tipo de gol que deixa qualquer técnico maluco. Não é tática, é pura falta de concentração. Precisamente. E é um lembrete muito cruel de que, no Campeonato Mineiro, não tem margem para isso. Essa derrota, ela adia o que o Tite chamava de a busca pela tranquilidade. A ideia era vencer, ir para o clássico leve, com a classificação na mão. Agora a pressão dobrou de tamanho. Completamente. Mas sabe o que é curioso? No meio dessa frustração toda, muita gente saiu do estádio falando bem de um jogador. Parece que a estreia do meia Gerson foi o grande ponto positivo da noite, não foi? Sem dúvida. Foi o ponto de luz ali no meio daquela frustração toda, né? As análises que a gente leu são unânimes. Ele foi a melhor notícia do jogo. E não só pela vontade, mas pela qualidade que ele mostrou. Os relatos falam em versatilidade, velocidade, mas o que ele fez de tão diferente em campo? Ele jogou como se fosse dono do time há anos, sabe? A estatística de quase 95% de passes certos é ótima. Mas o que impressiona é o tipo de passe. Ele não tocava para o lado. Era passe para frente, quebrando a linha de marcação. Buscando o jogo? Buscando o jogo, flutuando, tabelando com japa, com arroio. Teve um lance que ele dribla 2 e chuta de fora da área. O goleiro fez uma defesaça. Aquele lance, para mim, resumiu a estreia dele. Cheio de personalidade. E além dele, outros jovens foram bem também, né? Japa, Arroios, que entraram depois. Sim, foram. Mas aí eu levanto uma questão importante. Essa boa atuação, especialmente do Gerson, é um sinal real de que ele pode resolver o problema de criação do time principal? Ou o contexto do jogo contra um adversário mais fraco ajudou? O desafio vai ser repetir isso num clássico com muito mais pressão. É um ótimo ponto. E a prova de que a coisa não era simples é que o Tite botou os titulares, né? Entraram o Matheus Pereira, Caio Jorge, e mesmo assim o gol teimou em não sair. Exato. A entrada deles aumentou o volume, a pressão ficou quase insuportável para o Democrata. Mas o problema da pontaria continuou lá.
O Caio Jorge até tentou aquela bicicleta, um lance lindo, né? Lindo, e o goleiro pegou a queima-roupa. E essa jogada virou a imagem do jogo. Um esforço enorme, um gesto bonito, mas que, no fim, não mudou o placar. O brilho individual ofuscado pelo resultado. E na outra ponta ficaram os caras marcados pelo gol, né? O João Marcelo e o Fagner. Pois é. É a complexidade de analisar um jogo desses. Você tem o surgimento de um talento e, ao mesmo tempo, um erro fatal que define tudo. É esse equilíbrio que o Tite tem que achar agora. Só que a noite ruim não acabou com o apito final. Teve outra notícia que deixou o torcedor com o coração na mão de verdade e envolve uma das maiores referências do elenco. Estamos falando do goleiro Cássio, uma peça que virou um pilar de liderança no grupo. A preocupação é gigante. O lance foi no final do primeiro tempo, numa defesa. Ele sentiu a mão esquerda na hora, terminou o primeiro tempo, mas no intervalo foi substituído. E as imagens dele no banco, com aquela proteção nos dedos... Aquilo ali acendeu um alarme muito, muito alto. Porque se a gente conecta isso com o clássico no domingo, a ausência do Cássio contra o Atlético seria um golpe duríssimo. Primeiro, pela qualidade dele. Segundo, e talvez mais importante, pela segurança que ele passa para a defesa. O Tite até tentou manter a calma na coletiva, né? Elogiou o Otávio, disse que confia nele, mas dava para ver a preocupação no tom de voz. É o discurso que ele tem que ter, né? Valorizar o elenco, e o Otávio é um bom goleiro. A questão é o impacto disso num jogo de alta voltagem como um clássico. É um jogo decidido no detalhe, na cabeça. Perder seu capitão e jogador mais experiente num momento desses é um desafio enorme para a estabilidade do time. E muda tudo no campeonato, né? O Cruzeiro ainda lidera o grupo, mas a vantagem encurtou. O clássico agora virou uma decisão para garantir a classificação sem susto nenhum. Exatamente. A pressão que foi adiada contra o Democrata, agora ela se acumula toda para o clássico. E encarar esse jogo com essa dúvida no gol é o pior cenário possível. A mão do Cássio virou a grande novela da semana. Ok. E enquanto tudo isso acontece, né? A lesão, a pressão pro clássico, os bastidores não param. A diretoria e o Tite estão olhando lá na frente, planejando o elenco para a temporada. E aí entra uma notícia da ESPN que é muito interessante. Ela envolve o volante Wallace. Exato. Segundo a apuração, a Wallace está fora dos planos do Tite para o resto do ano. O clube já estaria buscando interessados, aceitando o empréstimo com opção de compra. A preferência dele seria, inclusive, voltar a jogar fora do Brasil. E o mais interessante é quando a gente junta as peças. Essa notícia sobre o Wallace surge na mesma semana em que o Gerson, um jogador com um perfil totalmente diferente, estreia daquele jeito. Para mim, não é coincidência. Você acha que uma coisa tá amarrada na outra, saída de um, ladrinho no espaço, para a filosofia do outro? Eu acho que são a mesma notícia, contada de jeitos diferentes. O Wallace é aquele volante mais marcador, clássico, veio com contrato longo, mas sofreu com lesões. O Gerson é o meia construtor, dinâmico. A decisão de liberar o Wallace é o Tite mostrando com todas as letras qual vai ser a cara do meio-campo dele. Um meio-campo com mais técnica e criação, é isso? Exatamente. É uma declaração de intenções. Mostra que ele tem um plano e está sendo firme para montar o grupo que ele quer. Abrir mão de um jogador com contrato longo não é uma decisão fácil. É a marca do treinador sendo colocada no DNA do elenco. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, saímos de uma derrota frustrante contra o Democrata, marcada por um volume de jogo gigante e uma falta de efetividade que doeu. Vimos nesse mesmo jogo um ponto de luz, que foi a estreia do Gerson, contrastando com uma falha de concentração que custou os 3 pontos. E, de quebra, temos essa preocupação enorme com a mão do Cássio, que pode tirar ele do clássico de domingo. E para completar o cenário, os bastidores mostram o Tite já redesenhando o elenco com a possível saída do Wallace. Ufa, quanta coisa. Pois é. E tudo isso deixa uma reflexão no ar, sabe? Essa derrota, por mais que tenha doído, pode ter sido um alerta necessário antes do jogo mais importante do ano. E a grande questão que fica é: essa dificuldade de fazer gol foi só um acidente de um time alternativo? Ou ela revela uma fragilidade que um time como o Atlético pode explorar sem dó? E talvez a pergunta mais crítica: como esse grupo vai responder mentalmente à possível ausência do seu maior líder no jogo de maior pressão? As respostas para isso vão definir não só o clássico, mas o rumo de toda a temporada do Cruzeiro.